vamos lá, passo 1. Negociação e gestão de conflitos de segurança. Algumas características que influenciam o desempenho das pessoas envolvem a qualidade da comunicação em todas as direções. Conforme Moretti, para qualquer início do processo de negociação deve ficar claro que, como envolve pessoas, a comunicação será fundamental. Sem comunicação, não há negociação. Estamos sempre negociando, em todas as situações, seja com outras pessoas da família, do trabalho, da faculdade, enfim. Em todos os momentos em que tomamos uma decisão, inclusive com nós mesmos, como é o caso de decidir se vamos dormir mais 5 minutos. Para ter um resultado positivo nas investigações a respeito do desabamento do prédio, você precisa compreender o processo de negociação, que deve ser estruturado, planejado, antecipando as ações. No que se refere ao processo de negociação, esse deve ser estruturado, ou seja, deve ser planejado, antecipando as ações, aumentados em dados e informações. Para ter sucesso nas investigações, você deve ter uma comunicação eficiente com todas as partes envolvidas e para conseguir obter as informações que precisa para resolver o caso, vai precisar ter habilidades na negociação. Então ele narrou aqui, explicando um pouquinho sobre o processo de negociação, né? que envolve uma negociação, que a comunicação é o fundamental de toda e qualquer negociação. E agora ele pergunta, dentro desse contexto, você vai fazer um planejamento para a investigação, tendo em mente cada etapa para levantar as informações mais importantes, compreender os acontecimentos e as partes envolvidas. Para isso você vai utilizar o processo de negociação de Harvard, baseado em 5 fases ou etapas da negociação. Primeiro, preparação. 2, criação. 3, negociação. 4, fechamento. 5, reconstrução. Então, ou seja, dentro da disciplina de negociação e gestão de conflitos, existe uma parte que fala sobre esse processo de negociação. E esse processo de negociação, ele envolve fases, ou também chamadas de etapas. Então, o que o examinador, o professor, ele exige do aluno nessa primeira parte aqui, nesse primeiro passo? É que você pegue esse processo de negociação de Harvard, que você pode obter lá no seu material, e você trace informações, que você faça levantamentos de dados, baseado justamente nesse processo de negociação. Então você vai fazer um planejamento para a investigação, tendo em mente cada uma dessas etapas. O que ocorre na preparação? Como que deve ser elaborada essa preparação? O segundo passo, que é a criação. O que envolve a criação? Como que eu vou fazer essa criação? Quais são os elementos dessa criação? O terceiro já é a negociação. Quem deve estar envolvido nessa negociação? Como que vai acontecer essa negociação? O 4 é o fechamento. As partes entraram em acordo, as partes estão convictas daquilo que foi negociado, cada um entende, compreende o que está sendo cedido, o que está ganhando, o que está perdendo, o que está sendo acordado. E o quinto é a reconstrução. Então, dentro desses 5 passos ou fases, você vai trabalhar justamente esse contexto, ok? Vamos para o passo 2. Gestão de risco e desastres em defesa civil. A estruturação da defesa civil no município de São Bento sempre foi negligenciada pelo poder público, pois até o presente momento não existe uma estrutura de defesa civil no município. Diante da situação, órgãos da sociedade civil estão pressionando o poder executivo e legislativo para a criação de uma estrutura de defesa civil para a cidade, em preparação para futuros desastres como esse. Em relação à estrutura de um órgão de defesa civil no município, reflita e responda os questionamentos a seguir. Então ele quer saber agora ele já está em outra disciplina, que é a gestão de risco, desastre em defesa civil, e ele quer que você agora responda esses questionamentos dentro dessa disciplina. Quais as etapas para a criação de um órgão de defesa civil no município de São Bento? Então, para que seja criado um órgão como esse, uma estrutura como essa, existem legislações, existem uma série de etapas
que precisam ser executadas. Elas precisam ser cumpridas para que o município possa ter um órgão da Defesa Civil. E ele quer que você descreva, que você coloque, que você apresente quais são essas etapas para a criação de um órgão da Defesa Civil. O B, pensando na estruturação de uma Compdec enxuta, quais integrantes deveriam estar presentes em sua estrutura organizacional e qual a função de cada integrante. Então, mais uma vez, você vai pegar a definição de que é um Compdec, uma definição enxuta, e você vai apresentar, olha, de acordo com o documento, com a lei, com a legislação, estes integrantes devem estar presentes dentro da estrutura organizacional. E a função de cada um dessas pessoas é descrita da seguinte maneira. Então, assim que você vai preencher, vai responder aqui o passo 2. Muito bem, vamos para o passo 3. Consultoria em segurança. A partir da situação apresentada na SGA, considere o conceito geral de consultoria enquanto um processo interativo, executado por uma ou mais pessoas, independentes e externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer à organização ou fenômeno objetivo de fornecer à organização ou fenômeno em estudo um ou mais conjunto de opções de mudança que proporcionem a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização. No caso do desabamento do edifício Cauã, podemos verificar diversas necessidades que implicam em tomadas de decisões sobre diferentes aspectos. Para decisões assertivas e que de fato possam solucionar os problemas decorrentes da tragédia ou, ao menos, minimizar os danos, uma equipe de consultoria foi contratada para realizar uma análise diagnóstica da situação e auxiliar minimamente o poder público nos processos e práticas que precisam ser instaurados no presente caso. Perceba que são várias as demandas. Além da própria questão da falência da construtora seguida de processos litigiosos, tem-se a perspectiva do Estado que não tomou medidas proativas ou preventivas no período da ocupação do prédio. Sendo assim, surgem diversos questionamentos, como por exemplo, quem deve ser responsabilizado pelas consequências da tragédia? Nessa tarefa, considerando seus conhecimentos na disciplina de consultoria em segurança, analise a figura a seguir, a qual representa as fases centrais de um projeto de consultoria. Então, está aqui as fases: início, reunião com o cliente, planejamento, estruturação, execução, implantação, término. Então, está aqui uma imagem que representa as fases centrais de um projeto de consultoria. Então, ele pergunta aqui: enquanto profissional do campo da segurança, mais especificamente em consultoria, imagine que você e sua equipe compõem um grupo de trabalho composto pelo poder público de consultores internos, responsáveis pela criação de um projeto de consultoria que seja capaz de culminar nas decisões necessárias. Partindo do exposto, esta etapa deve resultar em um esquema que responda às perguntas: qual é o problema ou problemas que precisam ser resolvidos? O que preocupa o contratante da consultoria, que neste caso é o poder público? Por que ele se preocupa? Ou seja, por que a situação demanda soluções? Quais seriam as principais soluções para estes problemas? Por que esse projeto precisa ser executado? Então, dentro da disciplina de consultoria em segurança, você vai encontrar informações que possam responder a essas indagações e a essas perguntas que foram colocadas aqui no passo 3.